maioria do povo não indígena, né, eles têm muito assim preconceito, né, acha que o índio não é capaz. Então acho que é uma coisa muito boa, né, tanto para nós quanto para os não indígenas, né. Eles estão conhecendo um pouco da nossa cultura, nossos costumes, o nosso jeito de viver dentro da mata, né, até pelo nosso conhecimento. E assim, a gente está passando o que eles talvez, né, não sabiam. Então isso é muito importante para nós. Tá mexendo muito com a gente, porque os nossos próprios parentes muitas vezes querem deixar, né? E essa união está fazendo com que pessoas percebam que isso é bom, né? Que isso, o nosso jeito de ser, o nosso costume é gostoso de estar ali, né? Sentindo. E de produtivo que eu estou vendo é que nós mesmos estamos conseguindo dar mais valor ainda para esse propósito nosso de fortalecimento. Então a gente acreditou que talvez não poderia dar certo esse nosso propósito, esse nosso projeto de fortalecer as raízes, mas a gente agora, né, com essa união toda, ver o pessoal gostando tudo, eu acho que está dando mais força para a gente. Acho que a coisa mais importante do que está rendendo isso é a força que está criando mais ainda dentro de mim, da minha mãe, né, e do meu marido, que é o cacique, que é o Morubixaba. É uma coisa assim inexplicável, né, de tão bom que está sendo. Que é uma coisa que eu não, assim, pelos esses 23 anos que eu moro em aldeia, assim, nunca vi uma coisa assim igual. Eu acho que é importante estar junto de, sei lá, culturas diferentes, assim, que a gente, eu falei isso o tempo inteiro, que a gente está sempre dentro de subculturas ou contraculturas de resistência. Eu acho interessante ver culturas inteiras que estão resistindo a essa cultura hegemônica que a gente foi crescido dentro, que a gente acha que a gente concorda hoje que ela é bem nociva e está em uma crise bem grande, assim, ocupando todo o planeta e em crise. Então acho que esses grupos que hoje são minoritários têm muito a ensinar pra gente, muito a que trocar também, porque eu acho que eles estão aí de um jeito muito mais, estão na terra, habitando aqui o seu meio de uma forma muito mais sustentável e correta, assim. Eu acho que estou aqui para trocar e para aprender o máximo possível. E trazer uma galera também que às vezes tem uma discussão urbana sobre política, sobre um monte de questões assim, só que às vezes não tem um contato com a aldeia Guarani ou com outros tipos de cultura, assim, né? Quando você mostra para a pessoa essas outras perspectivas, assim, né? Outros jeitos de viver, fica muito mais claro e acessível para as pessoas acreditarem que existem alternativas para se viver, assim, né? Então a pessoa olha e fala, pô, eles vivem assim, e os vós, os pais, as mães, as vós, os tataravós, e há quantas gerações eles estão aqui, né? Assim, muito mais que 500 anos, né? São as nossas raízes, assim, né? Então a gente não tem, a gente sabe que a gente fala um monte de palavra tupi-guarani, mas a gente não sabe nem a respeito de nós mesmos, assim, né? É aquela história que a gente não conhece quem que a gente é, de onde a gente veio. E eu comecei a pensar muito, eu penso muito nisso no nosso dia a dia, assim, quando eu me vejo fazendo coisas que eu sinto que não são naturais, assim, que são coisas impostas por um tempo e outras necessidades que vêm de fora, né? Pra gente se entender, né, a gente precisa conhecer um pouquinho da nossa história, né? A gente precisa saber de onde a gente veio, como é que esse lugar começou, né? Porque o mundo como está hoje, né, caótico, a gente precisa saber para onde a gente vai com tudo isso, né? Acredito na ideia e no projeto de que é possível ainda resgatar valores, crenças e comportamentos diferentes do que a gente está notando, né, nessa transição de milênio.
Então a sociedade de consumo, o indivíduo, ele está totalmente sem norte, né? Sem um princípio que oriente ele. E eu acredito nesse princípio, sabe, de integração, de reintegração do homem com a natureza, da reintegração do homem com as diferenças étnicas, com as diferenças todas, quaisquer. Eu achei muito legal a proposta de aliar conhecimento de permacultura, a cultura indígena, e é uma causa que ela é multilateral, né? Que é resistência aos indígenas, é um movimento não só de vocês, mas acho que de todos que estão presentes que discordam ou não acham a forma que a gente vive tão legal. Eu acho que é uma experiência nova, né, para os indígenas. Tá juntando como que fala, essas duas técnicas que vocês estão passando pra gente do Super Adobe com o Power Pick, que é o barreal. Aqui você tem alguns problemas que podem ser solucionados com isso, assim, com essas técnicas, com esse conhecimento e com as práticas que a permacultura desenvolveu e que tipo, pode ser tipo, a solução para o problema. Nós estamos num lugar, não tem como construir com a palha tradicional, não tem como, por enquanto, né, não tem como, sei lá, caçar ou colher tudo que uma comunidade indígena tradicionalmente faria, então a permacultura pode ser uma opção enquanto o ambiente se reabilita, para as pessoas poderem estar tipo, plantando de uma forma que seja boa e reabilitante para o solo, que está construindo a casa sem precisar depender, sei lá, de auxílio, tanto assim, de auxílio do governo ou de muito dinheiro. Então é uma forma. A troca da nossa parte, né? Acho que é tipo deixar essas soluções estratégicas que eu acho que são a permacultura e tal. E também acho que pode ser mostrar que, sei lá, dentro da cidade, de tudo isso, de toda essa cultura hegemônica, ainda tem gente que discorda dela e que está disposta a vir aqui apoiar de alguma forma. É porque aqui a gente vai fazer a parte de baixo de uma casa de pau-pique que já tem estrutura. Se a gente for fazer contínuo toda a planta da casa, então você começou um saco aqui, aí fez, terminou outro aqui. Quando você vai continuar com o outro. E aí, tipo, uma pessoa vai aqui ajudando a descer a areia. Ela chegou ali no pé, né? Agora ela pode tirar o pé. Ó, a gente pôs uma aqui, outra aqui, ficou um espação também, não? A gente teve que vir com outra vareta pra pôr aqui, porque senão na hora que vem o barro, aí não pega e fica muito pesado aqui, aí ele cede. Vem que tá maçu! Vem que tá maçu! Vem tá maçu! Vem que tá maçu! A troca, ela é bem dinâmica, porque ela tem a troca do pessoal que está vindo conhecer, a gente está aprendendo com eles. Tem a troca também dos indígenas, que tem muita coisa interessante que a gente está aprendendo, né?
essas atividades de sensibilização, de educação ambiental, elas é uma educação ambiental na prática, né? Onde não tem o professor que está explicando alguma coisa ou falando alguma coisa, não. É uma interação entre eles, né? Eu sou apenas um facilitador, onde a gente organiza as atividades e eles se interagem, trocam muita experiência. Uma coisa que a gente não esperava, né? Assim, que iria acontecer essa troca de ideias, né? Essa troca de conhecimento, tanto da nossa parte como da parte de vocês, né? Uma coisa que, assim, eu estou muito feliz mesmo, de coração. E eu acho que existe a possibilidade de ter um mundo melhor, considerando o ser humano irmãos novamente, porque eu acho que existe muita distância agora, as pessoas são estranhas, desconhecidas, a violência, né, e um mata o outro sem dó, né, então eu acho que eles vão levar isso, né, a união é possível, que eu nunca vi as pessoas daqui, não sei nem de onde são, não deu tempo da gente saber que cidade que veio, se é de longe, se é de perto, se é aqui próximo da nossa cidade, nós não sabemos de onde são. O que importa é que estão aqui, que são seres humanos e que isso eles estão percebendo dentro deles que há a possibilidade de ter união entre os seres humanos, né? Não independente de cultura, de cor, de raça, a gente consegue manter essa união. Então eles vão levar isso, no ritual de pintura também eu pedi muito a Nhanderu para dar força para todos eles, para levar essa mensagem. E eu acho que eles levarão sim, eu tenho certeza que levarão sim. Olha o